Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Axélio, vocês já devem estar habituados aí a assistir alguns vídeos meus, do meu colega Christian também, que está aqui ao meu lado. Hoje nós trataremos alguns assuntos bem importantes com vocês, mas antes disso, o Cris vai se apresentar aí para vocês. Alô, pessoal do CIE, caros aprendizes, vocês de todo o Brasil, principalmente aqui do Paraná, que podem estar nos assistindo. Esperamos que estejam bem aí, apesar da nossa distância presencial, continuamos aqui no virtual, produzindo esse material, esse conteúdo para vocês. É um prazer estar aqui com o meu colega Célio para a gente poder falar aqui de um assunto que é muito importante, muito atual. É isso mesmo, Cris. Então a gente vai falar sobre o que é a tecnologia, para que serve a tecnologia, né, Cris? É isso aí. E podemos começar aí pensando um pouquinho, quando a gente usa essa palavra, né, Excélio? Na cabeça de um aprendiz, por exemplo, o que ele imagina quando a gente fala tecnologia? Isso mesmo, pessoal. O que vocês imaginam? Pensem aí agora, do outro lado, o que é tecnologia? Se alguém chegasse para vocês lá, sei lá, uma criancinha, e perguntassem para vocês o que é tecnologia, como vocês responderiam essa questão? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pensaram? E aí? Então, galera, a tecnologia, a gente geralmente pensa que ela é o celular, é o tablet, é o computador, é a televisão que tem lá a qualidade de Smart TV, não é mais ou menos por aí que a gente pensa no senso comum aí, Cris, o que é tecnologia? Exatamente. Quando a gente pensa nisso, a cabeça ela tende a ir diretamente só para o tipo de tecnologia com a qual a gente está habituado e principalmente em relação àquilo que está surgindo no mercado, né? Então, a pessoa tem um celular, a alta tecnologia é o celular mais moderno, etc., né? A gente tem que abranger um pouco mais na nossa definição, né, Célio? Como é que a gente poderia pensar nisso de um modo mais amplo? Então, a gente pode começar pensando nisso a partir dos primórdios da humanidade. Então, assim, é, a enxada, por exemplo, pessoal, é uma das tecnologias que revolucionaram a maneira com que as pessoas passaram a se adaptar ao ambiente. Então, assim, a partir do momento que o homem passou do período nômade ao período sedentário, foi necessário desenvolver algumas tecnologias que pudessem auxiliá-lo nesse processo. Então, ali, o simples fato de colocar um pedaço de madeira e uma pedra ali na ponta amarrada para conseguir fazer isso de maneira ereta, essa é uma das tecnologias que revolucionaram a nossa existência. Tem outras, né, Cris? Tem o fogo, a gente pode falar aqui sobre o fogo, a gente pode falar aqui sobre a roda. Quer falar um pouquinho sobre elas aí, Cris? Perfeitamente. Então, quando a gente para pensar nesse sentido mais amplo, desde a época primitiva já havia tecnologia, e isso revoluciona um pouco a nossa primeira compreensão que tecnologia seria só o computador, seria só o celular, né? Dispositivos digitais. Mas, na realidade, qualquer ferramenta que o homem tem e auxilia ele na sua sobrevivência, a realização de tarefas, bem como também a roda, que é uma coisa que é essencial, e isso tanto lá no período primitivo, para poder se puxar uma carroça, carregar coisas com maior facilidade, né? A tração de algo pesado fica muito mais fácil quando colocado sobre rodas. Porém, a roda ela vai continuar tendo uma função muito importante quando a gente chega na época do uso da energia a vapor, né? Você vê daí as indústrias, os trens, todos eles utilizando a roda de inúmeras maneiras, que não só para carregar algo, mas todo o sistema de engrenagens, até chegar no relógio, tudo isso utiliza a roda, que uma das invenções, uma das tecnologias muito importantes na humanidade, né? Então, assim, né, pessoal, a tecnologia, ela parte de algo simples também, e ela é constituída, ela é desenvolvida ao longo do tempo. O Cris usou um exemplo, nossa, fenomenal para isso, a roda. Então, algo ali redondo foi sendo utilizado para outras coisas, até chegar no relógio, que foi utilizado, inclusive, para o desenvolvimento dos computadores. Um filme muito interessante sobre isso é o filme O Jogo da Imitação, do Alan Turing. É um filme que ele vai abranger essa questão de como foi desenvolvido a máquina, e lá está lá a forma,
a roda e tudo mais. Então, assim, galera, as tecnologias elas vão se ajudando também até chegar e vão sendo desenvolvidas até chegar no celular, no computador, nas coisas que nós utilizamos diariamente aí no nosso cotidiano. É isso, né, Cris? Exatamente, é isso daí. E é muito interessante a gente observar que essa necessidade que nós temos faz parte da nossa própria natureza humana, né? Quando a gente observa a natureza, vê os animais, se você pegar um inseto, por exemplo, ele já tem gravado no seu próprio corpo todo o instinto do qual ele necessita ao longo da vida. Então, à exceção do homem, os outros animais eles já são dotados daquilo que eles precisam para dar resposta ao que vivem diante do meio ambiente. Sim, né, Cris? E a gente pode tratar nisso também a questão do Darwin, né, da seleção natural das espécies. Então, essa questão da utilização de tecnologias para o ser humano propiciou que ele também fizesse com que a sua espécie se perdurasse, se perpetuasse. Tanto é que nós somos o topo da cadeia alimentar, não pela nossa força, não pela nossa velocidade, não pela nossa capacidade de voar sem a utilização de asas. A gente não consegue nadar em grandes profundidades e em grande velocidade, nós não conseguimos correr como um guepardo, por exemplo, nós não conseguimos voar como uma águia, porém a gente consegue fazer isso de uma maneira muito melhor com a utilização de tecnologias. Então a tecnologia nos auxiliou também nesse desenvolvimento, né, Cris? Nessa adaptação ao meio ambiente e nessa perpetuação da espécie. Claro que muitas vezes o desenvolvimento de tecnologias eles não se deram da maneira mais assertiva possível, sendo utilizados em coisas como, por exemplo, guerras. Mas tudo isso são percalços, tudo isso são coisas inerentes à nossa capacidade, à nossa condição humana, né? Errar e acertar é isso que nós fazemos todos os dias, né, Cris? Perfeitamente, muito bem observado, né? A tecnologia ela tem essa característica, assim como a ciência também, de uma certa neutralidade, por quê? Porque ela oferece o conhecimento que permite o domínio das coisas, né? De repente a gente dominou a energia a vapor. Opa, beleza, deu um salto, entramos na era industrial. Quando a gente vê, a gente começa a dominar um outro tipo de combustível, que é o petróleo. E o petróleo ele vai alavancar a nossa civilização de uma maneira surpreendente, né? Até hoje você vê que as grandes economias mundiais, elas basicamente, elas têm como base essencialmente isso, o petróleo. Só que isso está mudando e a gente já vê as pessoas no mundo inteiro dizendo que a gente entrou na era onde o valor principal é o valor do conhecimento. Muito, muito bom isso aí, Cris. Muito bom tudo isso que você falou, toda essa questão. Então é isso, a gente está mesmo numa transição de épocas. Nós estamos agora, mais do que nunca, num tempo onde o conhecimento ele é fundamental, ele é valorizado e é muito mais fácil para a gente atingir o conhecimento, por exemplo. A tecnologia, galera, propicia isso. Quantos livros cabem em um celular? Quantos filmes que levarão a gente a desenvolver um novo conhecimento cabe também no celular, na internet e tudo mais. Hoje, com o YouTube, por exemplo, você não precisa nem ler se você não quiser. Você pode chegar lá de como fazer alguma coisa e a partir desse tutorial você conseguir desenvolver um conhecimento extremamente abrangente e amplo sobre isso. E agora, nesse ponto, Cris, eu quero te fazer uma pergunta. Será que as máquinas, as tecnologias, as máquinas, né, elas algum dia tomarão o lugar do ser humano nas empresas? Será que as máquinas substituirão as pessoas no ambiente de trabalho? Essa é uma grande pergunta e ela envolve um sentimento também aí que é um receio. E é interessante falar sobre isso porque esse receio ele já surge lá no período da Revolução Industrial, né? Havia um medo de que com a entrada das máquinas, o que aconteceria? As pessoas iam perder o espaço no mercado de trabalho porque a máquina seria suficiente para substituir o homem. Porém, a grande realidade que a gente constata é que isso não acontece. Não há por que ter esse medo,
Porque, em primeiro lugar, seja simplesmente uma máquina numa indústria, ela sempre precisará do homem que vai dar a manutenção, o homem que vai acompanhar, e depois a gente vive em torno das nossas necessidades. Não há uma máquina que possa substituir a criatividade humana, não existe uma máquina que possa substituir a condição que nós temos de observar as nossas próprias necessidades. Muito boa essa sua avaliação, Cris. Eu acho que é isso. Não há possibilidades, eu acho que as máquinas não vão substituir o trabalho humano. Porém, isso também não quer dizer que a gente não deva continuar se desenvolvendo e tudo mais, né? Porque, assim, no passado, por exemplo, os tênis, os sapatos, eram feitos por artesãos. Hoje em dia, raramente eles são feitos por artesãos novamente. O que acontece muitas vezes é que uma máquina faz esse trabalho. Porém, isso não quer dizer que o artesão ele perdeu o seu emprego. Quer dizer o seguinte, que essa pessoa, muitas vezes, ela precisa se readaptar. Lembra lá da teoria do Darwin, que a gente falou até agora há pouco, que a pessoa precisa se adaptar, o mais apto sempre vai sobreviver? É mais ou menos isso. Então, a pessoa precisa passar a saber como consertar a máquina, fazer a parte de gestão da empresa, gestão da máquina, enfim, há várias possibilidades numa empresa. Então, assim, os trabalhos, eles são alterados, são alteradas as formas de trabalho. Isso não quer dizer que houve uma diminuição de vagas, quer dizer que houve uma realocação de vagas, beleza? Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre isso, Cris? Perfeitamente, eu acho que é desse jeito mesmo que você descreveu, é bem isso daí, né? Não há como se deixar o elemento humano do lado de fora desse jogo do trabalho, não tem como, sempre precisaremos do ser humano ali presente, né? Então, eu acho que com isso daí a gente começa a ver o lugar que tem que ter a tecnologia, ela tem um lugar essencial, e ela vai ajudar na comunicação, no gerenciamento, né, Excel? Eu acho que você pode dar aí algumas informações para a gente sobre isso. Claro, eu acho que assim, a tecnologia hoje, mais do que a tecnologia da informação, sobretudo, né? Mais do que qualquer outra coisa, auxilia muito na gestão de pessoas. Então, assim, pessoal, por exemplo, vocês fazem uso de e-mails na empresa de vocês? Provavelmente a grande maioria sim. Vocês fazem a utilização, por exemplo, do celular do aplicativo WhatsApp para falarem, para se comunicarem com outras pessoas aí do trabalho? Talvez sim, outros não. Mas enfim, galera, o que acontece é o seguinte: as tecnologias da informação, elas possibilitam que os gestores eles tenham mais acesso aos seus colaboradores, os colaboradores também tenham mais acesso aos gestores. Então, essa era da comunicação, essa era da informação, ela facilita bastante a gestão das pessoas. Até mesmo o colaborador que não sabe a realização de um trabalho que seja porventura fácil, ele pode chamar o seu gestor ali pelo celular e perguntar como faz, ou às vezes até mesmo ver um passo a passo ali pode ser realizado. A pandemia, nesse momento, mais do que qualquer outra, se evidenciou a importância da tecnologia. Se não fosse o computador que está aqui agora à minha frente, se não fosse o celular, o computador ou a televisão smart que vocês estão nos assistindo agora, como nós estaríamos fazendo como nós estaríamos trabalhando agora, como nós estaríamos fazendo tendo essa relação de fato, né? Então, assim, galera, pensem que a tecnologia da informação ela é fundamental para que a gente consiga estabelecer uma relação de trabalho um pouco mais assertiva, com um pouco mais de comunicação, minimizando assim as possibilidades e as probabilidades de erro, beleza? E aí, Cris, você tem alguma coisa para acrescentar aí? É isso daí mesmo. Então, a comunicação, bem como o gerenciamento das tarefas, o acompanhamento, tudo aquilo que antes era feito na base do caderno, hoje a gente tem uma série de plataformas, planilhas, que ajudam a fazer esse controle de uma maneira muito mais prática, muito mais eficiente, muito mais real, né? E, naturalmente, tudo isso vai levar à produtividade, que é o nosso ponto central aqui, sendo que a tecnologia ela tem que se adequar àquilo que é feito, né? Um excesso de tecnologia
tecnologia desnecessária acaba embolando o meio de campo, tanto quanto a burocracia, o excesso de tecnologias, máquinas, etc., em pontos que são inúteis. Eles podem até complicar um pouco isso, atrapalhar a produtividade, que é o ponto central, sendo que a tecnologia ela existe para isso, para ajudar na produtividade, na eficiência, na qualidade daquilo que é feito, né? Muito bem colocado, Cris. Um exemplo clássico disso são as redes sociais. Pessoal, se vocês, eu acho que a maioria de vocês aí fazem uso de redes sociais, façam um teste, vão lá no seu Instagram, no Facebook, vão lá nos settings, lá nas configurações, e vejam quanto tempo vocês passam diariamente nas redes sociais. Eu acredito que muitos aqui, alguns aqui não passam nada ou praticamente nada de tempo nas tecnologias, mas acho que a grande maioria passa muito tempo. Algo mais a acrescentar, Cris? Não, perfeito. Essa dica e essa reflexão é perfeita, excelente para os nossos jovens, né? Eu acho que com isso daí a gente deu uma panorâmica desse tema, que é um tema muito importante. A tecnologia ela veio para nos auxiliar, ela faz parte da vida humana desde que o homem se reconhece como homem, né? Ela vem alavancando, levando a nossa vida para frente, trazendo comodidades, aperfeiçoando aquilo que fazemos, a nossa tarefa, o nosso trabalho, e ela é muito importante, mas tem que ter esse equilíbrio, a gente tem que ter esse discernimento aí, né? Muito Então, bom, eu da Cris. minha parte, Axélia, era isso daí que eu tinha a dizer hoje. Eu também. Assim, pessoal, eu quero salientar para vocês que nem sempre é fácil transmitir esse número de informações em um determinado tempo, em um tempo tão pequeno como esse que foi, e também imagino que para a maioria de vocês não deva ser tão fácil assim captar todas essas informações. Então, por isso, eu e o Cris pensamos em deixar à disposição de vocês os nossos e-mails. Vocês podem nos acessar no e-mail instrutores@ciepr.org.br. Pessoal, ficaram com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Enfim, não deixem de nos escrever, beleza? Não tem pergunta que não deva ser perguntada, não existe pergunta estúpida ou menos relevante ou mais relevante. Não deixem de entrar em contato com a gente, beleza? Mais alguma coisa? Então, Cris, eu acho que por mim agora é isso. É isso aí. Fechou. Muito legal estar nesse diálogo com você, Axélia. Agradeço demais a oportunidade e espero que os nossos aprendizes continuem fazendo as suas tarefas, nos acompanhando, né? Até o momento em que poderemos nos encontrar presencialmente aí, né? Um grande abraço a todos. Grande abraço, até mais. Foi um prazer, Cris.